Deixa eu só ver quem é que eu vou ficar enxergando aqui na telinha. Pode configurar do jeito que você quiser. Soltei Tá, a eu vou... gravação, vou desabilitar minha câmera, meu microfone, é tudo contigo, beleza? Tá, tranquilo. Eu vou deixar sem imagem nenhuma aqui. E aí, eu não fico na, ten- na tentação de ficar me olhando enquanto eu falo. Mas muito bem, então, Fabrício. Obrigado pelo convite. Como eu falei agora há pouco, agora que está gravado, vamos deixar isso gravado, né? É uma grande honra para mim estar falando nesse evento. Um evento que eu participo há alguns anos por diferentes perspectivas e agora fazer parte como palestrante é de fato uma grande honra para mim. Eu não vou citar os nomes dos professores porque eu não estou tendo acesso aqui a todos os professores que eventualmente estão aí conectados, né? Mas eu quero dizer que também é uma grande satisfação trocar uma ideia com quem contribuiu tanto com a minha formação. E aproveito para deixar um grande beijo para o professor Fabrício, para quem não sabe, foi meu orientador acadêmico e hoje segue sendo meu orientador de vida. É tipo o life coaching, saca? Só que numa perspectiva mais qualificada. Mas muito bem, então o meu desafio é falar de algo que eu tenho trabalhado desde que eu cheguei aqui no Pará. Eu já conto um pouquinho dessa história. Eu vou fazer uma breve introdução, vou me apresentar, eu espero me apresentar de modo muito breve, e aí a gente já segue conversando. Bom, muito bem. Então, eu sou bacharel em Educação Física aí pela ESEF-FPEL, tenho um mestrado e um doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física, por aí, orientado pelo Super Fabrício. Atualmente, eu fiz uma transição aí geográfica, né? Então, eu estou na outra ponta do país, eu já mostro onde eu estou, mas agora eu sou líder de um grupo de estudos aqui em treinamento físico esportivo, na UFPA, coordeno um laboratório de fisiologia aplicada a esportes de combate. Atualmente, sou coordenador de uma especialização em treinamento esportivo e oriento o mestrado no programa de pós-graduação de Ciência do Movimento Humano e no de Neurociência e Comportamento. Então, eu sou docente, né, atualmente na UFPA, mais especificamente no campus de Castanhal, ok? Então, para quem é ruim de geografia, basicamente essa seta indica aí o caminho que eu fiz, não foi tão linear desse jeito, né? Tem algumas paradas eventuais aí, ou em São Paulo, ou em Brasília, sempre tem. Em uma delas eu acabei caindo lá no Amazonas, parando em Santarém, para depois chegar aqui na região de Belém. Mas essa foi a transição que eu fiz e eu aproveito para deixar o convite para quem quiser conhecer a região, tomar o verdadeiro açaí, que não se toma com xarope de guaraná e com paçoquinha, mas sim com camarão ou com peixe frito. Fui aprender aqui. E farinha, né? Não esqueçam da farinha. Eu recomendo. E tem os seus pontos positivos, está por aqui, já que, como eu estava falando com o Fabrício, é calor o ano todo e dá para se divertir bastante. Então, eu encorajo vocês que conheçam a culinária paraense e as suas belezas naturais, que de fato me dão uma grande satisfação de ter feito essa transição aí. É claro que sempre bate uma saudade aqui de baixo, mas a gente está super bem por aqui e encoraja a visita de todos vocês. Bom, e o papo de hoje é sobre os aplicativos, então, né, eu vou apresentar um breve contexto que vai direcionar a minha fala seguinte, né? Vou apresentar algumas possibilidades que eu vejo do uso dessas tecnologias na prescrição de treino. Vou apresentar algumas evidências, e aí, por favor, não me julguem, tá? A ideia não é fazer um apanhado completo da literatura sobre o que existe de aplicativos, mas apresentar aquilo que a gente está fazendo aqui e algumas coisas que eu acho relevantes e pontuais, ok? E aí, por fim, algumas recomendações práticas de cuidados na hora de aplicar essas evidências e essas possibilidades no contexto profissional, beleza? Bom, eu assisti agora a palestra do Matheus, né? E apesar de elas serem correlatas, eu já apresento como que elas se diferenciam de modo principal, né? Mas é muito legal ver como que a tecnologia está avançando de modo exponencial, ok? Bom, então, começando aí sobre a contextualização da minha fala,
Eu vou começar em algo que não é o meu carro-chefe, né? Mas aí eu já começo com esse slide e me livro dele. Mas, basicamente, alguns conceitos atuais de inovação vão envolver estes 3 pilares, né? Que é o de inteligência artificial, que envolve machine learning, né? O aprendizado de máquinas. O professor Matheus falou um pouco sobre isso agora. Tem os conceitos de Big Data, né? Aquela ideia de analisar uma quantidade absurda de informação, o que não dava para fazer até pouco tempo, e quem tentava fazer sofria muito nas mãos do Excel ou de outros softwares. E existe também o conceito de internet das coisas, né? Essa ideia de conectar os parâmetros, os equipamentos úteis do dia a dia na internet para facilitar não só a aquisição de informação, mas também o compartilhamento de informações, certo? Então, eu vou fazer um breve início a partir desses 3 pilares relacionados ao que a gente tem visto sobre aplicativos e tecnologias relacionados ao esporte e à saúde, né? Então, aqui estão alguns exemplos, né, da utilização de inteligência artificial, e aí isso tem sido usado na detecção de quedas, né, aqui nesse estudo com indivíduos amputados, mas também tem sido usado em diferentes outras intervenções no contexto de saúde, né? Então, a gente tem visto que essa ideia de aprendizado de máquina, essa ideia de analisar uma quantidade grande de dados, tem gerado uma possibilidade preditiva muito interessante nos conceitos de saúde. Tem alguns livros muito legais, eu vou indicar aqui um que é do Harari, né? Vocês podem ler, todos os livros dele são sensacionais, mas tem um chamado 21 lições para o século XXI, em que ele comenta o quanto a gente está evoluindo no contexto tecnológico e o quanto isso vai se tornar, parece ser irreversível o processo, né? O quanto isso vai se tornar parte do nosso dia a dia, com sensores que vão te monitorar em tempo real, quanto a frequência cardíaca já é bastante usual, isso já existe, mas em breve para a pressão arterial, indicadores sanguíneos, e uma série de outros parâmetros, inclusive quanto às variações, eu vou falar isso mais para frente, a partir de sensores inerciais que vão detectar o teu risco de queda, por exemplo, é algo que a gente também está trabalhando por aqui e já eu chego lá. Bom, então esse é um contexto, um dos primeiros pilares, né, que é importante considerar. Eu peguei esse trabalho aqui da apresentação do Daniel, agora mais cedo, né, e mostra, então, mais uma relação dessa ideia de inteligência artificial relacionada, então, aos esportes, ok? Bom, já no contexto do Big Data, né, esse conceito tem ajudado, por exemplo, a mapear o índice de atividade física, né, no mundo todo. Imagina, até pouco tempo atrás, fazer um monitoramento aí de 68 milhões de dias, com 717 mil indivíduos, né? Então, por dados advindos dos smartphones das pessoas, é possível fazer esse tipo de monitoramento em larga escala, e essa é uma ideia, então, de trabalhar com uma aquisição de dados absurdamente grande e lidar com ela de modo eficiente, né? Ainda relacionado à nossa área, tem, numa perspectiva um pouco menor do que nesse estudo anterior, mas tem um aplicativo que eu gosto muito, eu vou falar um pouco dele hoje, que é o HRV for Training, né? Basicamente é uma ferramenta que envolve medidas cardiovasculares, cardíacas de modo mais específico, e a partir dessas medidas também foi feito nesse trabalho uma medida em larga escala sobre as respostas da variabilidade da frequência cardíaca em resposta a treinamento. Se não me engano, nesse trabalho foram quase 800 pessoas. Então, é algo que está sendo feito de maneira muito interessante e, como eu falei, tende a aumentar exponencialmente a oferta desse tipo de monitoramento. E aí existe também o conceito de internet das coisas, né? Esse ponto de vista apresenta algumas ideias do impacto e das implicações nos conceitos de saúde, né? E aí, basicamente, internet das coisas neste âmbito envolveria, então, dispositivos que coletam dados relacionados à saúde, e aí eu já faço aqui a transição para a minha fala, né, relacionados também à prescrição de exercício físico, incluindo, então,
dispositivos de computação, os smartphones, né, os mobile phones, os celulares, bandas smart também, e o que o professor Matheus falou bastante, né, dos wearables, né, tecnologia vestível, como queiram chamar, ok? Então, basicamente, esses 3 pilares, como vocês podem ver, eles se relacionam muito bem com a área da saúde, e essas tecnologias tendem a fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia, né? Esse gráfico, por exemplo, apresenta de que modo a população norte-americana se comporta quanto às diferentes características de mídias sociais e como que gasta o seu tempo, né? E aí a gente percebe, então, que é crescente a utilização dessa internet mobile. Então, as pessoas estão cada vez mais tempo no telefone, cada vez mais tempo no celular, no iPad, no tablet. Concordo com vocês que estão aí pensando, beleza, mas esse tempo nem sempre é investido de modo muito útil, né? A gente tem investido muito tempo em redes sociais, em discussões que às vezes não tem para onde ir, mas o meu ponto aqui é que nós já temos uma familiaridade muito grande com esse tipo de como é que eu vou chamar ele? Desse contato que a gente tem com a internet a partir dessas ferramentas, né? Intermediário é a palavra que eu queria. Então, a gente já tem muito contato com esse intermediário, que é o telefone, que está sempre na nossa mão. E no Brasil não é diferente, né? Nós somos o terceiro país em que pessoas passam mais tempo em aplicativos. Reforço que esses aplicativos não são sempre os que eu vou indicar aqui, os mais úteis para o crescimento pessoal, intelectual e social das pessoas, mas o download de aplicativos cresce aí nos últimos anos e, como eu falei, deve seguir crescendo mais para frente também. Tá, Vitor, beleza, mas e aí, o que isso tem a ver com a prescrição de treino? O que isso tem a ver com a prescrição de exercício? Que é, de fato, então, o ponto, né, da fala de hoje. Bom, essa imagem o Daniel já apresentou mais cedo, né, mas, de modo resumido, este texto aqui do Keely mostra, então, que a tomada de decisão no treinamento, a tomada de decisão e o direcionamento para o treinamento, ele precisa ser baseado, ou é interessante que seja baseado em informação. Dessas informações, a gente vai destacar que existe uma necessidade de monitoramento objetivo e subjetivo e uma coleta de dados regular, o que vai se somar às propostas, né, de monitoramento de carga de treino, que são extremamente úteis para entender fatores de fadiga e recuperação, não só em atletas, mas em praticantes de exercício físico, ok? Bom, e aí o que acontece é que a gente tem uma oferta muito grande de equipamentos que podem nos dar esse tipo podem fazer a aquisição desse tipo de informação, certo? Então, nós temos aí potenciômetros lineares, temos cinemetria, tem radar de velocidade, tem frequencímetros de diferentes tipos e preços, tem plataforma de força, tem outros muitos, inúmeros, infinitos equipamentos que poderiam ser úteis para essa coleta regular de dados e para esse monitoramento objetivo e subjetivo, que faz parte da informação que vai direcionar a tua decisão, certo? Bom, mas aí eu convido vocês a refletirem sobre o quanto este tipo de perspectiva está longe da prática do treinamento, né? Então, treinadores, quais são os treinadores que vocês conhecem que fizeram a aquisição desse tipo de material? Apesar de eu encorajar, e eu saber que o Fabrício também é um grande entusiasta de que professores de educação física invistam nesse tipo de equipamento, eles não são necessariamente acessíveis para todas as pessoas, pensando aí na democratização dos equipamentos, né? Bom, nem aqui no meu laboratório, na Universidade Federal, a gente tem acesso fácil a esse tipo de equipamento. Então, querer que a maior parte dos treinadores tenham essa complexidade de equipamento já é complicado. O que também nos leva a um contraponto, né? Às vezes eu falo de um aplicativo que custa R$30 e tem um pessoal que ainda torce o nariz.
Então, percebam que existe, sim, uma necessidade de investimento, ela pode ser menor, mas a gente também precisa investir nessa cultura de investir em tecnologia e em qualidade de ferramentas, ok? Bom, aqui está um exemplo, né, de como que essa aplicação pode ser feita. É só um spoiler do que vem aí para frente, né? Não é aqui ainda a parte central do que eu tenho para falar, mas aqui está um grande exemplo de como a tecnologia wearable pode ser utilizada na tomada de decisão. Mas eu gostaria aqui de fazer, então, uma diferenciação da fala do professor Matheus e não pensar necessariamente no que é wearable e pensar naquilo que envolve apenas aplicativos, sem a necessidade de um sensor ou sem a necessidade de algum complemento, de algum material de complemento. Então, dependendo da minha resposta de variabilidade da frequência cardíaca, se ela vai ser de aumento ou de redução, eu posso tomar decisões diferentes no meu treinamento, aqui no caso, no treinamento de ciclistas, ok? Bom, e aí, basicamente, parece que fazer esta tomada de decisão baseado nessas informações objetivas, que podem ter a sua aquisição feita por aplicativos, parece que isso cria uma resposta mais homogênea aos sujeitos que participam desse programa de treinamento, quando comparado a um programa pré-determinado. Aqui, no caso, uma periodização, pelo menos chamada de periodização em blocos, ok? Então, aqui estaria uma aplicação prática e absurdamente direta de como que esse tipo de tecnologia pode te ajudar a uniformizar as respostas, pelo menos ao treinamento de endurance, com essa variável. Existem outras perspectivas, como as perspectivas associadas ao treinamento baseado em velocidade, a definição de carga ótima e outras coisas que eu vou mencionar mais para frente, ok? Bom, então a ideia é que todos esses equipamentos que são não só caros, né, mas são extremamente limitados do ponto de vista logístico de utilização, pelo menos alguns deles, né? Então, para quem já trabalhou com plataforma de força, sabe que é extremamente complexo de movimentar este equipamento, porque isso envolve calibração, envolve uma série de cuidados que se precisa ter, e dificulta, né, a utilização desse tipo de equipamento na prática, né, no cotidiano do profissional. Cinemetria eu nem vou comentar, né, não mexam, por favor, nessas câmeras de modo algum, porque isso pode dar problema, né? Diferente de alguns outros equipamentos, como o potenciômetro e algumas fitas de cardiofrequencímetro que já podem te acompanhar de modo mais tranquilo, os GPS também, até mesmo as plataformas de força. Mas todos esses ainda cabem na palma da tua mão, e o meu ponto central hoje é te mostrar que provavelmente tu tem um laboratório de alta confiabilidade, vamos chamar assim, na palma da mão, e ele pode te ajudar na aquisição de informações de qualidade para tomada de decisão durante os treinos. Então, diferenciando a minha fala do professor Matheus, eu sei que a tecnologia wearable está em primeiro lugar, já faz alguns anos nos trendings do American College sobre o mundo fitness, né? Mas não é basicamente dessa tecnologia que eu vou falar. Eu vou falar de uma outra tecnologia que só apareceu em 2019, depois sumiu, que envolveria, então, mobile exercise apps, né? Ou aplicativos de exercício. Mas, pelo que eu li desse texto, nem mesmo essa tecnologia aqui é a que a gente vai conversar hoje. Porque, pelo que eu entendi da definição desses autores, esses mobile exercise apps envolveriam aqueles aplicativos de lista de exercício, de gestão de exercícios, aqueles aplicativos que não fazem aquisição de nenhuma informação. Eles simplesmente envolvem protocolos de treino pré-prontos, tem alguns até que envolvem, inclusive, tecnologia de inteligência artificial para prescrição de treinos, né? Então, é o robozinho lá que prescreve o treino para o teu aluno. E aí a gente fica com um gap nesses trendings aí do American College, porque do que eu vou falar hoje, vocês vão perceber, não se encaixa no que é o wearable, porque a gente não tem a necessidade de usar alguma ferramenta, algum sensor, e não se encaixa nessa classificação de mobile exercise apps,
porque não é um aplicativo que prescreve treino. Então, basicamente, a minha ideia de contextualização a partir de agora é que eu comece a falar de aplicativos que se propõem a fazer a própria aquisição da informação. Então, não é a informação que tu adiciona, não é a informação captada e coletada de um sensor, é o próprio aplicativo que faz essa aquisição. Bom, e aí, dito isso, a gente passa para conversar sobre, bom, até onde vão essas possibilidades que envolvem esses aplicativos que fazem a aquisição da própria informação. E aí eu vou tentar mostrar como eles podem ser úteis no teu cotidiano profissional. Entendendo que o teu trabalho como professor de educação física que prescreve exercício, em algum momento do teu dia, tu deve fazer ou avaliação, ou prescrição, ou monitoramento de treino, né? E aí, as possibilidades são, inclusive, muito maiores do que essas que aparecem na tua tela. Então, aqui, de modo genérico, eu julguei alguns aplicativos que eu tenho maior afinidade e eu lido de modo mais diário com eles, mas a mensagem aqui é que eu posso avaliar os meus alunos, eu posso prescrever treinos e eu posso monitorar a carga de treino em diferentes perspectivas, em diferentes dimensões de capacidade física a partir da utilização de aplicativos que acabam fazendo a aquisição da própria informação, ok? Então, exceto aqui o do Polar e o Elite, que entraram aqui no pacote, porque são muito populares, os sensores também são muito acessíveis, todos os outros fazem a própria aquisição da informação, ok? Bom, Vitor, mas até onde vai a contribuição desse tipo de aplicativo no nosso dia a dia? Bom, então vamos lá. Vamos começar com a primeira possibilidade, as possibilidades de medida neuromuscular. Então, vocês precisam, por algum motivo, medir a altura de salto do sujeito. Por que fariam isso? Ou para avaliar e comparar, verificar o efeito de um programa de treino pré e pós um determinado período, ou para classificar o teu atleta a partir do seu, fazendo um diagnóstico, né, a partir do seu ponto de base, ou para verificar qual é a fadiga neuromuscular instalada a partir de um tipo de programa de treino ou de uma atividade esportiva, né? Então, por exemplo, algo que a gente faz com alguma frequência, determinada modalidade de combate, qual é o efeito que ela gera na fadiga de membros inferiores. Então, para fazer isso, nós teríamos aí o padrão ouro, né, que seria, então, a plataforma de força. Nós temos algo mais acessível, inclusive eu tenho acesso aqui, que é o tapete de contato. E nós temos lá o bom e velho Sargent Jump Test, né, aquele do giz na mão, né? E aí vocês imaginam que essa seria a progressão de possibilidades, né? Acredito que esta aqui do tapete seria mais acessível, apesar de ser mais cara nos clubes ou equipes ou profissionais que têm investido um pouco mais. Isso aqui não está tão longe da realidade. A plataforma de força, apenas ambientes laboratoriais ou grandes equipes, né, equipes de elite. Ao passo que aquele teste do GIS sempre vai ser uma alternativa, caso vocês não tenham outra, né? Bom, de qualquer jeito, este tapete aqui, pela minha experiência, sempre corre o risco do problema do BIOS, né? O bichinho ignorante operando o sistema, ou de alguma mágica que eu não sei se o Fabrício lembra, provavelmente lembre, que às vezes o negócio simplesmente não funcionava. Ou o tapete deu uma entortada, ou o cabo está com mau contato. Torçam para esse tipo de equipamento, não dá problema, porque fazer a manutenção dele é extremamente complexo, né? E a gente tem aí, apesar de uma maior portabilidade desse tipo de equipamento, às vezes tem coisas que não se explicam, né? Ele não funcionou porque a ordem em que que foram ligados os cabos não agradou ao equipamento. Aí, depois, trocando a ordem, ele resolve funcionar e está tudo certo. Bom, o que eu quero dizer é que tudo isso dificulta a aquisição da informação e o meu grande ponto, desencoraja os treinadores, os profissionais, a manterem essa aquisição constante de informações que, como eu mostrei lá no início, vão ajudar na tomada de decisão. Então, o grande ponto é, será que esse tipo de possibilidade está facilitando, está aproximando os treinadores de uma prática de aquisição de informação,
ou será que está afastando cada vez mais? E aí entram as alternativas com os aplicativos para dispositivos móveis, né? Aqui a gente tem algumas possibilidades, que são, então, trabalhos que a gente desenvolveu aqui. Eu vou falar um pouco mais deles mais para frente, mas existe o MyJump 2, que é este aqui, e existe o Jumpo, que é um outro aplicativo que funciona de modo muito parecido, e ambos se propõem a fazer as medidas de salto vertical. Ou seja, eu tenho algo que cabe na palma da minha mão, que na verdade já está ocupando um espaço na palma da minha mão, que é o meu telefone, e ele pode então substituir estas estruturas todas para algo muito mais fácil, muito mais rápido de ser executado. A dúvida é se eu consigo substituir de maneira efetiva e confiável, né, esses equipamentos que a gente vai chamar de padrão ouro a partir desses aplicativos. Isso é cena para os próximos capítulos, a gente já vai falar sobre isso. Bom, uma outra possibilidade, quando vocês precisam medir a velocidade de sprint de um sujeito, vocês podem ter fotocélulas, essas aqui são sem fio, né? Não são as que eu tive a experiência, as que a gente usava tinham cabos e cabos, e o Fabrício sempre ficava chateado quando os cabos enredavam, né? Mas existe essa possibilidade, de novo, um potencial de investimento um pouco maior, mas ainda uma portabilidade boa, né? Apesar de ter algumas limitações aí com distância, com os cabos e etc. Também tinha aquela característica da ordem de ligação, né? Eventualmente nada explicava por que não estava funcionando, e isso era bem ruim, porque atrasava a coleta, porque os atletas estavam já aquecidos e aí resfriavam, né? Era bem ruim. Existe a aquisição de radares, existe o bom e velho cronômetro, né? Então, são todas possibilidades que a gente tem. E, de novo, tem mais uma na palma da tua mão que pode ser útil, que é o aplicativo MySprint, que foi validado. Eu não vou falar muito sobre ele hoje, não está nos planos, né? Mas é um aplicativo que se propõe, então, a medir a performance em sprints, e ele ainda possibilita alguns outputs mecânicos, né? Como produção de potência, aceleração e outras coisas muito legais que fazem parte do teu relatório da aquisição de informação. Então, esse aplicativo se mostrou, então, tão eficiente quanto esses modelos aqui de cima, né? E aí, de novo, pode ser que esta possibilidade esteja mais próxima dos treinadores e mais próxima de encorajá-los a manter uma rotina de aquisição de informações. Bom, se vocês quiserem fazer uma avaliação cardiorrespiratória e tentar definir aí parâmetros máximos e submáximos de aptidão cardiorrespiratória, provavelmente vocês precisem de um analisador de gases, né? Se tiverem, isso seria absurdamente interessante, né? Mas, não tendo isso, vai ter que recorrer às fitinhas lá do frequencímetro, e se tiverem um lactímetro em alguns locais, isso já é um luxo. Esses lactímetros aqui também precisam, alguns deles, de correção matemática, o que talvez afaste ainda alguns treinadores da sua utilização, né? Porque vai requerer mais uma barreira. E tem aí a boa e velha planilha de Excel, que pode te ajudar a determinar alguns limiares aí por pontos de deflexão e por outros métodos que vão te ajudar na quantificação e na prescrição de treinamento, né? Mas existe também um aplicativo do meu amigo Jader, né, e do professor Fernando, lá da UFSC. O aplicativo se chama Safe Runner, e ele faz a aquisição, então, das informações. Esse sim precisa do wearable, né, precisa do frequencímetro, mas não precisa ser o da Polar, pode ser qualquer um que tenha Bluetooth. E aí esse aplicativo, então, se propõe a coletar as informações da frequência cardíaca, e todos aqueles cálculos que tu tinha na tua planilha de Excel, ele faz sozinho, armazena e tudo mais. Então, mais uma opção logisticamente fácil de fazer. O aplicativo é gratuito, né? E ele pode ser usado no ambiente da academia, por exemplo, no ambiente do fitness. Então, existe uma potencialidade grande na sua aplicação para esses conceitos de testes progressivos. Só antes de avançar aqui, o Jader também está propondo outros aplicativos semelhantes para fazer esse mesmo tipo de aquisição.
né, para testes progressivos e indicadores máximos e submáximos de aptidão aeróbia, mas com gestos específicos de modalidades esportivas, especialmente as de combate. Então, a gente está trabalhando junto na validação de um aplicativo que chama T-Box, que vai fazer basicamente essa ideia, né, de propor um teste progressivo para boxeadores usando o gesto motor da modalidade, ok? Muito bem. Existem outras necessidades, né, no campo esportivo e da prescrição de treino, e uma delas passa pela análise técnico-tática de tempo-movimento das modalidades esportivas, né? Eu confesso que esse conceito, esse contexto que está apresentado aqui na imagem não é o meu mais familiar, né? Eu trabalho mais com modalidades de combate, mas é possível usar sensores de GPS para quantificar o deslocamento dos sujeitos, número de sprints, velocidade média, máxima, mínima e etc., além de outros indicadores muito legais que o GPS pode dar, né? Dá para fazer isso a partir da análise de vídeo, né? E aí o pessoal faz normalmente pelo Excel mesmo, vai assistindo o jogo e anotando. E tem o bom e velho scout, né? Aquele da planilhazinha, sentado na arquibancada, vai marcando quem chutou, quanto tempo correu e etc. Bom, existe uma possibilidade alternativa, também está no telefone. Eu trabalhei com esse aplicativo no doutorado, né? Que envolve lá o EasyTag da Dartfish, né? E esse aplicativo, então, eu vou mostrar ele um pouco mais para frente. Ele faz esse processo de análise de tempo-movimento, técnico-tática, de modo mais automatizado. É como jogar o joguinho da cobrinha no telefone, só que ele vai fazendo a aquisição, então, da duração, do número de ações técnicas e motoras durante as diferentes modalidades, ok? Mas já já eu apresento ele com um pouco mais de calma. E aí a gente também tem uma outra possibilidade, se vocês precisarem da aquisição de uma variável que está muito em alta, é extremamente útil, e provavelmente as discussões ainda são crescentes sobre ela, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Algumas opções seriam ter, então, um eletrocardiograma, fazer o teste progressivo enquanto monitora a resposta advinda do eletrocardiograma, né? Outra possibilidade são esses reloginhos um pouco menos acessíveis do ponto de vista financeiro, mas que são absolutamente úteis, né, na aquisição dessa informação. E tem como fazer só pela fita, né? A fita, então, do frequencímetro faz a aquisição da informação e vocês vão precisar de um tratamento dessa informação. Normalmente a gente usa um software chamado Cubius, que vai ajudar na limpeza, vamos chamar assim, no filtro dos dados de variabilidade da frequência cardíaca, para que a gente possa ter uma informação mais fiel, ok? Bom, esses equipamentos todos aqui também podem ser substituídos. Se vocês usarem este aplicativo aqui chamado Elite HRV, vocês não vão conseguir fugir do wearable, né? Vai precisar da fita. Então, basicamente, o aplicativo só faz a leitura, né? Quem faz a aquisição do dado é a fita. Mas existe, como eu falei anteriormente, existe uma proposta muito legal. Eu tenho gostado muito desse aplicativo, que é o HRV for Training, e ele faz a medida tanto pela leitura com o wearable, né, com a fita, mas ele também funciona num sistema chamado de fotoplexismografia. Então, basicamente, vocês colocam o dedo na câmera e no flash do telefone de vocês e podem fazer aí medidas que o aplicativo permite que sejam configuradas de 1 a 5 minutos. E pela fotoplexismografia, pelas alterações de coloração no dedo de vocês, vocês vão ter acesso a uma medida de variabilidade da frequência cardíaca. Então, é um aplicativo que, como eu falei, entra nos critérios que eu apresentei, porque ele não exige a presença de um sensor separado. É o próprio telefone que faz a aquisição a partir da fotoplexismografia. Então, seria absolutamente útil, né? Claro que eu sempre vou recomendar que esse aplicativo seja usado de modo individual, né? Cada sujeito tem o seu, porque ele ainda tem uma perspectiva muito legal de acompanhamento diário
dessa variável, né? Então, ter essa informação é algo absurdamente útil do ponto de vista de tomada de decisão e acompanhamento da recuperação e da fadiga dos atletas. Beleza? Tem mais, tem mais. Então, imagina que vocês querem fazer, por exemplo, uma medida de tempo de resposta, né? E aí tem algumas possibilidades de novo, né? Tem aí as câmeras da cinemetria, que seriam aí o ponto central, né, da avaliação dessa variável. Existe a possibilidade de trabalhar com acelerômetros, né, com sensores inerciais, para verificar esse tempo de resposta, né? E tem lá algo que é genérico, indireto e que não acompanha o gesto específico da modalidade, que seria aquele testezinho da régua, né? Então, dentre essas possibilidades, nós apresentamos uma delas, que é um aplicativo chamado T-Reaction. E esse aplicativo, então, se propõe, eu vou mostrar ele mais para frente, mas ele se propõe a fazer a aquisição do tempo de resposta nos esportes de combate a partir do celular. Então, é de fato uma aplicabilidade muito grande, uma facilidade muito grande para fazer isso, e a gente tem aplicado isso em alguns estudos por aqui, eu já mostro alguns dados prévios. Beleza? Tem mais, tem mais. Se vocês quiserem fazer a aquisição, então, ou trabalhar nos conceitos de Velocity Based Training, né, lá o VBT, treinamento baseado em velocidade, se quiserem fazer a determinação de carga ótima de potência, provavelmente vocês tenham que ter acesso a algum desses equipamentos, e aí vai cinemetria, vai potenciômetro, plataforma de força, tem os equipamentos que o Matheus falou lá do push e outros acelerômetros que podem ajudar na aquisição dessas informações a partir da movimentação das cargas, do deslocamento da barra, né? Mas a gente tem aí também outras possibilidades que estão se apresentando como bastante úteis para isso, né? Uma delas envolve o aplicativo MyLift. Então, ele já era usado para algumas questões indiretas de definição de carga por um RM, mas agora ele está ganhando uma nova feature que envolve o acompanhamento da barra, né? E a medida de velocidade que permite, então, essa definição de carga ótima ou permite o manejo do treinamento baseado em velocidade do movimento, né? Tem um outro chamado iLoad, inclusive o professor Daniel, que falou mais cedo, tem as suas contribuições nesse aplicativo, e é um aplicativo absurdamente simples, muito legal, que utiliza os conceitos básicos de física para deixar tudo muito bem claro, né? Então, basicamente, tu faz a aquisição da informação por um cronômetro que está no aplicativo, a partir de outras informações que tu insere, e aí tu vai ter, pelo menos, aí uma boa avaliação da velocidade média de deslocamento da barra, o que já é útil para quem mexe nesse tipo de modalidade de treino. Ok? Muito bem. Então, essas são algumas, né? Como eu falei no início, a minha ideia não é fazer uma avaliação, uma revisão extensiva de tudo que é possível, mas aqui estão algumas possibilidades, e eu lembro, né, restritas àquilo que é feito exclusivamente com o aplicativo, certo? Então, a gente não precisa de sensores adicionais e os aplicativos fazem isso. E aí, agora, também nessa perspectiva de não fazer uma revisão exaustiva, eu vou apresentar algumas evidências de coisas que eu tenho tido contato e tive a oportunidade de contribuir, né, ao longo da minha trajetória, né, especialmente aqui no Norte, mas tem alguns resquícios ainda das atividades que eu acabei desempenhando na ESEF. Bom, esse aqui é um exemplo, né, é o aplicativo que eu apresentei mais cedo, é o EasyTag. Eu não vou usar a perspectiva de tutorial de como ele funciona, eu vou tentar só ilustrar o potencial e como é que a gente está aplicando isso nas pesquisas, ok? Então, basicamente, eu tenho um vídeo aqui de uma luta de judô e eu tenho aqui um layout programável dos indicadores que eu quero, né? Então, cada treinador pode programar isso do jeito que quiser para fazer a sua análise técnico-tático de tempo de movimento das diferentes modalidades. Bom, eu vou apresentar o vídeo e como que o aplicativo funciona. Então, basicamente, os atletas vão se movimentando e percebam que aqui é uma gravação de tela, é onde eu estou clicando
e eu vou tendo aí os diferentes indicadores que eu escolhi sendo quantificados quanto à sua frequência e à sua duração. Depois disso, eu tenho a aquisição, então, de variáveis absolutamente importantes. Tem aqui um relatóriozinho final, mas ele é ótimo porque ele exporta os dados por CSV, que pode ser lido no Excel depois. E aí a gente tem como analisar essa informação de modo mais objetivo, né? No meu doutorado, então, a gente usou esse equipamento e a gente viu que ele tem uma reprodutibilidade quase perfeita para praticamente todas as variáveis que a gente se propôs a medir, derivadas daquele layout que eu mostrei, né? E aí, beleza, Vitor, entendi. Tá, então, quer dizer que esse aplicativo pode ter uma resposta reprodutível, mas como é que eu uso ele na prática, né? Não só na prática do treinamento, mas também na prática de pesquisa. Bom, então a minha dissertação envolveu a utilização dessa ferramenta, como eu mostrei. Não é o objetivo discutir o achado, né? Mas eu queria mostrar para vocês que a gente conseguiu, a partir do aplicativo, relacionar fatores físicos, aqui está um exemplo com lutas de jiu-jitsu, com fatores técnico-táticos. Então, essa efetividade aqui que a gente conseguiu relacionar com os fatores físicos, ela foi mensurada a partir do aplicativo. Então, eu tenho como verificar a efetividade, tempo em alta intensidade, tempo em baixa intensidade, relação esforço-pausa, tipos de golpes mais frequentes e etc. É uma quantidade bem grande de informações, muito mais do que essas dessa tabela aqui. E eu posso fazer isso a partir do aplicativo, o que deixa as coisas bastante rápidas de serem feitas, né? Bom, aí o que aconteceu? Esse aplicativo aqui, então, eu usei no doutorado, e aí logo que eu terminei o doutorado, eu viajei, vocês já viram lá a minha trajetória de viagem, né? E na sequência, já aqui no Pará, eu acabei enfrentando uma realidade com baixo acesso a fatores tecnológicos, né? Equipamentos que pudessem me ajudar nas medidas, e a gente foi aos poucos olhando para os aplicativos como uma oportunidade não só de contribuir cientificamente nessa área, mas também de resolver nossos problemas. E eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente tentou resolver os nossos problemas, tá? Bom, o primeiro problema é que eu já conhecia o MyJump, que era o aplicativo para aquisição de saltos lá, mas eu não tinha um iPhone. E aí o que acontece? Na época, o MyJump não estava no Android ainda. Quem estava no Android era este aplicativo aqui chamado Jumpo. Jump de salto com O no final, que inclusive foi proposto por brasileiros. Então é um aplicativo muito legal, ele tem aqui um layout bem bonito e limpo. E aí, junto com o Antenor, que foi o principal autor desse trabalho, que é esse aqui, meu aluno de graduação e agora entrou no mestrado aqui na Ciência do Movimento Humano, a gente tentou validar este aplicativo comparando com o que a gente tinha acesso, que era uma plataforma de salto. E aí, para nossa felicidade, a gente percebeu que o aplicativo funciona muito bem para a maioria das medidas de salto, e com uma mínima mudança detectável muito pequena, menor do que 1%. Ou seja, a medida é confiável, e se eu for comparar do pré para o pós-treino, o efeito de algum treinamento, ele consegue captar mudanças muito pequenas. Então, é uma possibilidade muito grande de utilização no dia a dia e no monitoramento de cargas, ok? Bom, numa perspectiva semelhante, aqui no Pará também, com o meu colega, esse aqui é o professor Anselmo Ataíde, é um grande pesquisador coordenador aqui do nosso PPG, e esse é o professor Matheus Barbalho, que é um cara sensacional e que recentemente passou por algumas situações não muito legais, covardes e antiéticas aí no mundo da pesquisa, mas que é um cara sensacional e muito legal. Esse aplicativo aqui, esse estudo aqui, então, nós fizemos, o professor Anselmo trabalha com o pessoal que é do Paralímpico, né? E nós contribuímos com os processos e o crescimento do conhecimento relacionado ao MyJump 2, adicionando essas medidas. Então, aqui tem um vídeo, né? Imagino que vocês tenham visto aí, tem um vídeo de uma das aquisições de informação. Nós tínhamos, então, uma plataforma de força e, ao mesmo tempo, a aquisição era feita por vídeo, né? E a gente viu que o aplicativo MyJump também se mostrou
com um elevado grau de concordância quando comparado com a plataforma de força, e também uma mínima mudança detectável menor do que 1%. Então, mostra que, de fato, a aquisição dessa informação ela é confiável a partir desse aplicativo, quando comparado tanto com o padrão ouro, quanto com aquele instrumento que não é tão ouro assim, mas é absurdamente usado na prática e na ciência do esporte, né, que é a plataforma de salto. Bom, como é que a gente está aplicando a utilização do MyJump, né? O MyJump, apesar de a gente ter a plataforma de salto aqui, tanto a plataforma de força quanto o tapete de salto, na logística de monitoramento com maior frequência, eles são equipamentos complicados e o MyJump tem nos ajudado muito. Então, essa aqui é a Luísa, ela é minha aluna do mestrado, e a gente está relacionando lá no CrossFit variáveis como monotonia, strain e a carga interna pela PSE da sessão, a gente está relacionando com as medidas de salto. Então, aqui estão medidas de salto em 12 semanas, uma medida por semana, e aí, em breve, eu devo avançar na análise desses dados e ter informações legais para vocês sobre carga de treino no CrossFit, né? São dados que ainda estão sendo analisados, mas mostram a aplicabilidade desse tipo de ferramenta no cotidiano profissional e científico. Beleza? Bom, aí de novo com o Anselmo e com o Matheus, nós investigamos um outro feature do MyJump, que é o de assimetria, né? Então, tem lá a possibilidade de medir a potência de salto. A gente fez isso com o drop jump, mede com um pé primeiro, depois com o outro, e a gente fez isso com jovens jogadores de futebol, né? De novo, para nossa surpresa ou não, nós apresentamos bons valores aí tanto de reprodutibilidade quanto de validade, né? Quando comparado com a plataforma de força. E a gente mostra, então, que mesmo quando diferentes avaliadores fazem a aquisição da medida, ou quando o mesmo avaliador faz a mesma medida 2 vezes, nós temos bons valores muito altos de reprodutibilidade, o que parece, então, ser interessante para confiar nesse tipo de medida. Mudando um pouco de perspectiva, o Jader, que é esse aqui de vermelho, lá da UFSC, que eu comentei mais cedo, ele me convidou para contribuir com esse trabalho muito legal, né? Qual que é a ideia do aplicativo? Basicamente, o aplicativo lança o flash, tá aqui a câmerazinha com flash. Quando a luz acende, esse é o estímulo para o lutador bater, chutando ou socando. Quando o flash acende, o cronômetro do aplicativo é lançado, e quando a gente tem o som da batida no aparador, o aplicativo é encerrado, né? E aí o Jader comparou com câmeras de alta velocidade, com sistemas de velocidade de reação computadorizados, e percebeu, então, que a aquisição pelo aplicativo é muito interessante e muito próxima daquela usada em câmeras de alta velocidade. Nós publicamos ano passado esse trabalho e a gente fez usando, então, gestos motores de luta, né? Então, é uma perspectiva muito legal. Quem está trabalhando com isso no nosso grupo é o Júlio, que é este bolsista aqui de graduação, aqui da faculdade. Nós publicamos este trabalho aqui, investigando o efeito do QI. Na verdade, ele está aceito, não foi publicado ainda, mas o efeito do QI na performance de salto e na velocidade de resposta, né? No tempo de resposta a diferentes gestos motores, tanto o soco quanto o chute no karatê, e a gente acabou descobrindo que o QI não promoveu diferenças no tempo de reação com a sua aquisição feita pelo T-Reaction. O Júlio também está trabalhando com outra coisa muito legal, a gente está testando se fadigar o sujeito com teste progressivo para membros inferiores ou superiores afeta o tempo de reação de soco e chute, e a gente está considerando situações com ordens invertidas. Então, basicamente, o sujeito faz um teste progressivo e depois faz o teste de reação de soco e chute ou de chute e soco. Progressivo com inferiores, progressivo com superiores. A gente tem esses dados aqui, são preliminares, eles precisam de maior dedicação ainda e maior análise, mas parece que a gente tem algumas informações bem legais. O ponto não é a informação que esse estudo vai trazer, o ponto é que este estudo só foi possível de ser desenvolvido porque a gente está usando um aplicativo que foi previamente validado e que faz a aquisição sozinho.
Bom, tem algumas coisas que a gente está trabalhando ainda que são projetos futuros. Esse aqui é o Eduardo, que coordena o grupo junto comigo, o professor Eduardo Pena. E esse aqui é o aluno dele, o Tiago. Eles estão investigando aí se a aquisição da variabilidade da frequência cardíaca feita pelo Elite, direto pelo aplicativo, se ela é compatível com a aquisição feita pelo Elite, mas filtrada pelo Cubius. Existe já um trabalho que fez isso, que mostra dados de correlação parecido com esses nossos aqui, mas a gente está querendo ver se o profissional lá na linha de frente, se ele precisa de fato fazer essa filtragem no Cubius ou se o valor que aparece lá na telinha do Elite já resolve a prática dele. Então, são passos futuros aí que em breve a gente vai ter algumas informações legais. E aí, um aplicativo muito promissor que a gente tem é o Momentum. A gente utiliza o aplicativo como um acelerômetro e aí as possibilidades são infinitas. Percebam aqui que o comportamento da aquisição do dado feito pelo acelerômetro do telefone, pelo Momentum, é muito semelhante ao que é feito com o acelerômetro comercial, pela cinemática e pela plataforma de força. Ou seja, existe a possibilidade de que a gente tenha medidas feitas usando o acelerômetro do telefone acoplado no corpo do sujeito e já, provavelmente semana que vem, a gente vai testar a ideia dele de modo semelhante com a do push, lá que o Fabrício tem, acoplado na barra, para ver se a gente consegue aplicar ele naquela lógica de treinamento baseado em velocidade e de determinação da carga ótima. Muito bem, e aí, finalizando já a minha fala, eu devo atrasar uns 2, 3 minutos, algumas recomendações práticas, né, nesse contexto que eu apresentei hoje, né? Então, algumas perguntas que devem ser feitas para quem vai se aventurar nesse mundo, se conhece a variável que está sendo feita a aquisição, se o aplicativo que está usando é válido e reprodutível, se conhece o protocolo proposto pelo aplicativo e pela sua validação, e se esse instrumento é aplicado ao seu público. Então, brevemente, o que a gente tem são conceitos de validade e reprodutibilidade, né? Então, algumas situações são possíveis. Eu tenho aqui um equipamento que não é reprodutível, né? Percebam uma dispersão muito grande dos achados e ele acaba não sendo válido, está muito longe, né, do alvo, que seria a medida do padrão ouro, né? Existe a possibilidade de ele ser reprodutível, mas não ser válido, né? Nessa situação aqui ainda é possível fazer algumas regressões para voltar este valor aqui para o centro, né? Então, pelo menos a aquisição é reprodutível, mas não tem validade, tem que tomar cuidado com essa distância. E o modelo ideal seria, então, um equipamento, um instrumento ou um aplicativo que é tanto reprodutível quanto válido, né? Esse aqui seria o modelo ideal e é o que a gente busca. Já esse modelo aqui, em que ele não é reprodutível, mas é válido, é questionado se ele de fato existe, né? Eu não sei se dá para considerar válido algo com uma dispersão tão ampla desse jeito. E aí o que a gente tem feito, a gente tem pensado, e vocês quando forem ler os artigos de validação, a gente tem pensado então na comparação entre o aplicativo e os equipamentos que são padrão ouro ou referência, né, para a aquisição daquela informação. A gente tem comparado o mesmo avaliador, então a medida intra-avaliador, para saber qual é o erro do sujeito para ele mesmo, e a aquisição da medida feita interavaliadores, para saber se quando outra pessoa faz a aquisição da informação, ela continua sendo válida. Outro ponto importante é conhecer a variável, então aqui está um exemplo aqui da cara do HRV4Training, né? Mas aí a gente se pergunta, tá, mas beleza, e daí? O que significam esses números? O que significa essa mensagem? Como que eu lido com essa variável? Então, não adianta só fazer a aquisição da variável sem conhecer um pouquinho mais sobre o que ela significa. Tenham atenção aos protocolos. A maioria dos aplicativos tem os seus protocolos muito bem definidos. Alguns têm correções sendo feitas a partir da distância em que a aquisição da informação é feita. Esse aqui é o exemplo do MySprint, né? Então, percebam que as bandeiras são colocadas em distâncias pré-determinadas
para que eu tenha uma medida, então, válida, ou pelo menos que respeite o protocolo em que ocorreu a validação, né? Então, tenham atenção ao protocolo, como eu falei no início, a ideia da minha fala aqui não é de ser uma fala de tutorial para ensinar como que se usa, até porque todos esses aplicativos têm vídeos no YouTube, tutoriais do YouTube dos próprios criadores, e os próprios trabalhos de validação já têm descrições bem detalhadas de como utilizá-los, né? Atenção ao público que está sendo utilizado, né? Pelo menos até onde eu fui, até onde eu conheço, o MyJump 2 é o aplicativo com maior corpo teórico, né, de validação. Existe já validação com crianças, existe validação com sujeitos treinados, homens e mulheres, existe validação com o pessoal com paralisia cerebral, que é o nosso estudo lá, e existe validação também com idosos. Então, o MyJump 2 provavelmente é o que tem essa maior gama de públicos e todos eles mostram os valores muito legais para os diferentes públicos, ok? E aí, por fim, então, eu recomendo, já levando a minha fala para o final, que encorajo, na verdade, que vocês que são pesquisadores que estão me ouvindo, que se aventurem no mundo dos aplicativos para potencializar suas pesquisas. Para quem passa treino, prescreve treino, também conheçam melhor esses aplicativos que podem ajudar, eu tenho certeza, na avaliação, na prescrição e no monitoramento de treinamento dos seus alunos, atletas, clientes, etc. Por fim, então, eu concluo a minha fala indicando que existe, então, um laboratório na palma da mão de vocês, e esse laboratório parece que se aproxima muito daqueles equipamentos que são considerados o padrão ouro. E lembrando que aqui eu estou só me limitando àqueles aplicativos que fazem aquisição pelo próprio aplicativo. E, obviamente, que as perspectivas futuras são que essa tecnologia aumente, que a oferta de possibilidades aumente, e a gente tem aí uma riqueza muito grande de informações. Eu, então, agradeço esse pessoal doido aqui, é tudo o pessoal do nosso grupo de estudos, agradeço porque grande parte desse trabalho não seria possível se não fossem eles, e aí eu fico feliz que a gente tem se encontrado em diferentes perspectivas e feito um trabalho que eu tenho considerado muito legal e que tem me deixado orgulhoso, tá certo? Por fim, então, aqui ficam as minhas redes sociais, tem o Instagram, tem o YouTube. Para quem gosta dessa pegada tecnológica, a gente está com um grupo chamado Muva for All, tem algumas bagunças legais que a gente está fazendo lá no YouTube e no Instagram. Beleza? Professor Fabrício, obrigado mais uma vez pela oportunidade, eu espero ter contribuído, espero ter atendido as expectativas, e eu fico à disposição para bater o papo com o pessoal aí sobre essa temática.